uma fralda descartável. Tinha que ir para Chimoio comprar. Pouco a pouco está desenvolvendo, né? Então os missionários que vão fazer compras têm que se deslocar para Chimoio para que possa ter bens principais, né, necessários. E nós estávamos em Messica, mas a capital se chama Chimoio e o estado Manica. E aí tem um texto, a província de Manica está localizada na região centro de Moçambique. A sua capital é a cidade de Chimoio, a cerca de 1.100 quilômetros a norte de Maputo, a capital. Pode passar. E aí, nós vamos estar passando um pouco do que é que esses missionários fazem lá. O Senhor Jesus, Ele nos chama, cada um com uma atividade específica, não é, meus amados irmãos? E isso demorou de cair essa ficha na minha mente, porque eu lembro muito, principalmente aqui nessa igreja, quando eu vinha para o ciclo de oração, aqui nessa igreja o Senhor me deu a variedade de línguas, porque eu recebi o batismo do Espírito Santo na sede, na pregação do pastor Elcio de Assis. Eu tinha 15 anos de idade. O pastor Elcio de Assis pregou sobre o poder de Deus. E eu nunca esqueço quando ele falava da grandiosidade de Deus. E ali ele chamou à frente os jovens, os irmãos, que isso já perdeu, né? Esse costume de vir à frente para receber o batismo do Espírito Santo. Eu fui uma das que foi ali à frente receber o batismo do Espírito Santo. E ali eu recebi o batismo do Espírito Santo. Minha língua só embolou. E eu ficava... será que eu falei mesmo em língua? Será que eu recebi mesmo o batismo do Espírito Santo? E aí eu comecei a marchar na terra, vim com os ciclos de oração aqui, minha mãe também me ensinando. Cara, quando a língua estranha vem à sua mente, você fala. E porque Deus já está te dando o dom das línguas. E aqui nessa igreja, orando ali atrás, o Senhor foi me dando variedade de línguas. Então, cada um, e quando eu vim aqui, eu vi aqueles irmãos pregando, aqui tinha muitas pessoas que Deus usava com dom de profecia, com dom de milagres. E eu ficava, meu Deus, eu quero ser usada dessa maneira. Principalmente quando eu pregar, Deus, eu quero pregar igual a irmã fulana de tal. Eu lembro muito de Maria da Guia, que era um referencial de mulher pregadora. Hoje em dia é Camila Barros e outras. Era basicamente assim que eu queria pregar. E eu orava, Deus, eu quero pregar gritando. E eu ainda ficava, sabe, porque Deus está aqui, mas não fazia parte de mim. E Deus foi pouco a pouco o Senhor falando comigo, cada pessoa tem uma estatura, tem uma forma de ser, e é basicamente da forma que eu te chamei, que eu vou te usar, com as suas características, claro que moldadas pelo Espírito Santo, para que venha a ter efetividade. Mas não fica se comparando com outras pessoas. E eu estou falando isso, irmãos, exatamente por isso. Porque às vezes, quando a gente vê um missionário que foi lá para outro país, a gente pensa, esse missionário foi, Deus usou ele para ir lá. E é como que há uma superioridade nos dons, ou o pastor, porque está no púlpito, é melhor. No reino de Deus não existe isso. No reino de Deus existe aquele que está disposto a servir, aquele que está disposto a se submeter ao senhorio do Senhor, ele será grande. Então todos nós somos servos do Senhor. E aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer, é isso que você deve executar. Se Deus te deu o dom de visitar pessoas, é isso que você deve fazer com toda a alegria no seu coração. Se você é professor, é nessa área que Deus vai te usar. Se você é comerciante, faça tal para a glória de Deus. Todo o trabalho que nós executamos é missões. E ali o Senhor nos chamou para estar trabalhando numa igreja que não tinha paredes. A nossa igreja era numa pedra. Exatamente ali em cima dessa pedra, todos os domingos e dias de culto de criança eram sábados de mulheres, nós nos reuníamos e sentávamos ou louvávamos a Deus como se estivéssemos num templo desse, com ar-condicionado e com bancos. E às vezes os jovens passavam e ficavam rindo da gente. Diziam, esse pessoal é doido, está louvando aí nas pedras. E tinha na nossa igreja, tem, porque ele ainda está lá, o senhor Fernando. Fernando é o líder do bairro, é como se fosse o vereador do bairro. E Fernando faz parte da nossa igreja. E as pessoas chamavam Fernando e diziam, Fernando, você está desonrando o nosso bairro. Você está nessa igreja de pedra? Você não tem vergonha na sua cara não? Falava assim para ele. E Fernando dizia, o que importa é eu adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus ou embaixo do mar, ou em cima do céu, em cima da árvore. Aonde Deus me der um lugar para adorar, ali eu estarei.
o que importa meu coração diante do Senhor. E ele falava isso para a gente testemunhando, que ele não tinha vergonha de congregar com a gente ali na pedra. E ali o Senhor fez com que muitas crianças fossem se aproximando, né? E fossem ouvindo a palavra de Deus. Inclusive até os vizinhos também estavam ganhando novamente a confiança ali dessa igreja que nós estávamos e dando, nós como missionários, dando início ali àquele trabalho. Pode passar. E ali, para a glória de Deus, pouco a pouco, o Senhor foi permitindo que o trabalho de construção fosse sendo feito. E os irmãos lembrem, nós chegamos lá em fevereiro de 2020, estamos em 2025, 24, né? E ali nós estávamos já no início e nós tomamos posse no mês de março. O pastor presidente, o Hilton Costa, que é o pastor de Feira de Santana, que é responsável por essa missão, nos impulsou aí nessa congregação no mês de março. E já no meados do trabalho, o Senhor foi abrindo portas, levantando pessoas que têm condições financeiras para dar a oferta para o pastor Hilton e que nós pudéssemos estar ali levantando as paredes daquele lugar, no templo. Então, aqui nessa foto ao lado está os irmãos, alguns missionários da missão IAP e o nosso templo erguido para a glória de Deus. Nós só participamos ali de um culto, que foi o culto da inauguração. Foi o último culto que nós participamos, porque a igreja ficou em pé, já no último mês que nós estávamos para viajar para aqui, para a Bahia. Nós não tivemos a oportunidade de ficar ali dentro do templo muito tempo, não. Foi só um dia de culto no templo, mas isso nos deu a oportunidade de estar no culto de inauguração. Também trabalhamos ali em Ocaca. Esse trabalho que nós estamos passando é o trabalho da igreja, né, de congregação, porque a missão que nós fazíamos ali era igreja, educação, tanto de crianças como de obreiros, e também nós tínhamos projetos sociais, né? Aí aqui está com base na igreja de Ocaca. Aquele irmão ali de Cruz da Estrada é o obreiro, o irmão Samuel. Ele ajudava o irmão Semi na questão de tradução, porque em Ocaca as pessoas que são adultas e pessoas muito pequenas não falam português de Portugal. Eles falam o dialeto Shona. É um dialeto muito difícil de compreender e muito difícil de aprender. Só por meio mesmo de milagre, né? E se a pessoa for viver ali na comunidade com eles. Como nós tínhamos um trabalho tanto em Nhalcaca como em Messica, que era na escola, e precisamente nós falávamos mais o português, então era difícil para a gente aprender o Shona. Inclusive, a maioria dos missionários que vão para essas regiões, eles têm o seu obreiro, que é o tradutor do dialeto do local. E ali o irmão Samuel era tradutor e também era como se fosse auxiliar. E para a glória de Deus, ele foi desenvolvendo, porque o irmão Semi, ele tem um jeito assim inquieto, Deus usa muito ele, dando oportunidade às pessoas, acreditando, né? O irmão Samuel, ele era bem tímido, e ao Semi sempre, domingo que vem, se prepara que o Senhor vai pregar. E aí ele falou, o único missionário que deu a oportunidade para pregar foi o irmão Semi. E para a glória de Deus, irmãos, ele agora está cuidando de uma igreja. O pastor Hilton deu para ele a responsabilidade de cuidar de uma congregação. Ele está muito feliz nesse ofício. Então nós trabalhávamos ali com o trabalho de visitas, que é um trabalho também que é feito aqui, né? Tínhamos também ali o Ministério de Mulheres. Esse grupo aqui é o nosso grupo de mulheres, louvando ao Senhor. Observe que elas estão também assim, com a capulana vestida. É muito comum as mulheres vestirem a capulana, isso aqui é de praxe na África. E ali nós estávamos no círculo de oração das mulheres. E elas dobravam os joelhos na pedra, não tinha besteira não, elas dobravam os joelhos na pedra e nós louvávamos ao Senhor com todo o nosso coração e todo o gozo do nosso espírito, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, independente do lugar, independente da circunstância, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Não precisa ter casa bonita, quando a casa melhorar eu vou louvar, quando eu ficar melhor de saúde, como a jovem testemunhou, eu vou louvar, independente da minha circunstância, da minha saúde e da minha situação, eu vou
com todo o meu coração, porque Ele é digno. Ele é digno de louvor e adoração. Nós trabalhávamos ali em Alcântara também, ali em frente à pedra, nós atravessávamos a rua e ali em frente a um pé de manga, e ali nós sentávamos, ali os moços vão ver que os bancos eram umas madeiras assim, né, uns troncos improvisados, e nós sentávamos ali e trabalhávamos com as nossas crianças. A escola bíblica dominical não tinha quadro, não tinha folha de ofício, mas o Senhor nos dava estratégias. Quando nós falávamos sobre fruto do Espírito, por exemplo, com as crianças, eu falava, agora vocês vão desenhar aí no chão mesmo, no terreiro, a fruta que vocês mais gostam. E ali elas faziam o desenho no terreiro e faziam essa atividade, né? Nós não colocávamos obstáculos, por quê? Me faz lembrar o profeta Eliseu. Ali no capítulo 2 de 2 Reis, quando Eliseu, o Senhor leva Elias, Eliseu é sucessor de Elias, ele vai suceder Elias, e ali Eliseu vai para Jericó. Quando ele chega em Jericó, nós vamos ver isso no capítulo 2 de 2 Reis. Quando ele chega em Jericó, os moradores de Jericó vão falar para Eliseu, olha, a cidade é bonita, mas tem um problema nessa cidade. A água, ela é amarga e o solo é estéril. Se fosse eu, talvez, eu iria dizer assim, hoje é agora. Acho que não vai dar para continuar aqui. Ou eu vou dizer o lugar. Mas Eliseu não, ele não disse o lugar, ele era profeta de Deus, boca de Deus naquele lugar. E ele disse, traga sal, porque este lugar ele profetiza. Ele, além de tomar uma atitude diante daquela situação, ele coloca sal naquelas águas amargas, ele profetiza e diz, essa água não vai mais ser amarga, e esse solo será fértil. E a Bíblia diz que isso sim ocorreu pela palavra, pela boca do profeta do Senhor. E Deus falou comigo, e você, sua boca é boca de bênção ou boca de maldição? Quando você está diante de uma dificuldade, de algo que é totalmente não, o que é que você faz? E aí o Senhor me fez lembrar dessa passagem de Eliseu. E quando eu fui para a África, a primeira coisa que eu senti foi medo e foi, aqui não tem nada. Eu não tenho condições para estar neste lugar. É exatamente isso. Como eu vou poder executar um trabalho aqui com as minhas condições? Como vamos conseguir fazer com que essa obra venha a ser desenvolvida diante de tantos desafios? Mas o dono da obra, ele depositou fé no meu coração por meio da sua palavra, e ele foi trazendo os recursos e as estratégias para que o nome do Senhor fosse glorificado e a obra do Senhor fosse executada naquele lugar. Então não é sobre o lugar, é sobre quem te enviou e é sobre a unção que você carrega. Não vamos colocar as dificuldades como empecilhos para que nós venhamos fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus ela tem que ser feita independente da circunstância. Se você tem uma palavra da parte de Deus, tome posse dessa palavra e faça e coloque em prática aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. É com a palavra de Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. E se foi Ele quem nos chamou, nós falamos, Deus, é o Senhor que vai me capacitar, é o Senhor que vai me ajudar. Vai na minha frente, Deus, e me ajuda nessa batalha. E a vitória é certa no nome de Jesus. E ali, para a glória de Deus, até material escolar foi possível entregar agora, nesse ano passado, letivo. Nós demos cadernos, canetas, borracha para essas crianças. Que algo assim, irmãos, quando a gente vai para a escola, os irmãos vão ver uma foto aqui da escola como é, pode passar. A outra atividade que o Senhor nos permite fazer, nos permitiu, é dar aula a obreiros moçambicanos que vão ali de várias regiões, de vários estados, para esse centro de treinamento de obreiros e missionários, para que eles estejam ali aprendendo acerca da palavra de Deus. E nós ali éramos um dos professores ali daqueles alunos. E eles ficam estudando ali durante 3 meses, internados ali. Eles dormem, ficam lá durante 3 meses, tomando aulas com todos os missionários que moram ali na região. E eles, além de ter esse trabalho de
está ali estudando, eles também, uma vez por semana, eles vão apoiar um missionário, uma das congregações dos missionários, ali louvar, cada um deles vem com seus dons e talentos e a obra do Senhor é executada. E o pastor Hilton tem muito amor por essa obra, porque a maior dificuldade do trabalho em Moçambique não é a questão de ganhar almas, porque lá está bem evangelizado no sentido de muitas igrejas estarem indo. África é o sonho de todo missionário, então muitas igrejas estão indo para lá. Só que o problema da África é a palavra de Deus ser ensinada de forma correta, porque é o misticismo. Eles pega o pouco do nosso entendimento e mistura com as suas crendices. No culto que nós tivemos lá, que fizemos de encerramento, o pastor que estava pregando chamou a frente: venha cá para receber uma oração. Todos os irmãos que estavam na minha frente caíram manifestados de demônios. Foi um culto assim que eu nunca vi tanto demônio. Pipocou assim. E quando a gente vai conversar com os irmãos, irmã, é porque eu ainda estou na prática da bruxaria. É porque eu ainda levo meu filho para benzer. É porque eu estou em fornicação. Os irmãos lá tem obreiros que têm 2 esposas. Então, o ensino da palavra de Deus é um grande desafio. Então, quando nós temos esses irmãos ali que nós estamos ensinando as doutrinas acerca realmente, dos apóstolos, que é aquilo que tem que ser seguido, é uma honra para nós. Quando eu estava ali diante de uma aluna, ela até me escreveu uma carta quando eu estava para vir embora. Ela escreveu uma carta para mim, agradeceu pela aula que eu dei sobre o batismo do Espírito Santo. E eu contei esse testemunho para os irmãos, que eu comecei a orar buscando a variedade de línguas. E ela disse que ela começou a orar e Deus deu a ela o falar em línguas estranhas. E ela louvava a Deus pela minha vida, porque através daquilo que eu ensinei a ela pôde receber o Espírito Santo de Deus na vida dela. Então isso é uma honra para nós estar diante de tão grande desafio e o Senhor nos usar dessa forma. Ali a escola, irmãos. Essa escola aí é a escola da missão, só que ela tem uma aliança com o governo de Moçambique. E é uma das melhores escolas de Messica, de Chimoio. Observe as paredes, as cadeiras, é uma das melhores escolas. E essas crianças que vão aí para essa escola, irmãos, a maioria delas não tem o que comer em casa, a maioria delas tem o vírus da AIDS, a maioria delas, os seus pais trabalham na machamba e elas têm que cozinhar, cuidar dos seus irmãos pequenos. É uma realidade assim muito dura. O desafio de um professor lá de séries iniciais é a alfabetização. As crianças vão para o ensino médio sem saber ler. Crianças que não sabem coisas básicas por conta das suas necessidades e por conta da questão mesmo do desprezo da educação naquela nação. Mas Deus tem levantado homens e mulheres, principalmente moçambicanos, que estão vindo ao Brasil para estudar e estão retornando para lá para serem professores e abrir escolas e mudar a realidade. O país de Moçambique, ele foi emancipado de Portugal em 1975. Muito novo, né? Em relação a nós, brasileiros, em 1500 nós nos livramos de Portugal. Em 1975 é que eles têm república e que eles estão se organizando como uma nação mais dando ênfase às questões sociais. Então, é um desafio muito grande a área da educação lá. A gente vai pedir às crianças, vamos fazer atividade. A maioria das crianças não tem lápis, não tem caneta, não tem um caderno. Então a gente leva, tem que comprar caderno para elas. E aí quando a gente bota, por exemplo, uma caixa cheia de lápis, elas não roubam aqueles lápis. As crianças têm uma dificuldade de entender que ali é para o próprio bem delas. Elas passam tanta necessidade que uma oportunidade que elas veem assim de bênção, elas acabam destruindo aquilo. Então é um desafio muito grande fazer obra na África, porque você faz às vezes o trabalho voluntário e eles ficam te extorquindo, é como um poço sem fim. Às vezes tem missionários que têm condições e
casas. E aquelas irmãs roubam açúcar, farinha, é o que eles mais gostam. É óleo, o pastor Tamar mesmo, quando ele vai evangelizar, às vezes ele leva 1 litro de óleo, assim, um monte de óleo no carro dele, e diz, eu vou entregar óleo. Aí junta um monte de gente. Eles amam óleo, não sei, porque a comida deles é um copo de óleo assim, ó, que volta. É muito óleo. E açúcar, sal, é item assim, de luxo. Açúcar, sal, óleo e arroz. Até a gente foi muito roubado. Pega ali e leva, a gente nem percebe que não é roubado. Então é muito difícil. Às vezes os missionários ficam tristes. A missionária Karina disse, Carol, eu já levei malas de lápis de cor, de lápis, e eu coloquei aqui na escola. E sabe o que aconteceu? Os professores roubaram tudo. Então a gente agora está trabalhando de uma forma que tem uma coloca ali e olha, devolve. Trabalhando essa questão, né? De conscientização deles, que é para o próprio bem-estar deles. Aí quando a gente vai fazer uma horta lá, tipo, vai plantar milho. O milho ainda bem nem cresceu, as crianças começam a arrancar para comer. As mangas, aqui também acontece, né? De roubar manga verde quando era criança. Mas já é demais, irmãos, é demais. O aipim está ainda no início, elas ficam comendo aipim cru. De tanta necessidade, é muito necessidade. A gente se sente tão pequenininho, irmãos. A pobreza lá, você toca assim, ó. Toca. Se aqui no sertão existe pobreza, África, eu falei até para o pastor, África foi pós-graduação para mim. Pós-graduação. É muita necessidade, demais. E ali eu fiquei responsável pela classe de 3º ano, que a professora sofreu um acidente. E ali foi um desafio imenso. Mas eu consegui chegar até o final do ano passado. Cansada, irmãos, porque as crianças, elas não têm disciplina. E sabem como é que elas obedecem os professores? Os professores dessa escola já chegam, vão lá no pé de árvore, arrancam o galho. Os irmãos sabem para quê? E botam em cima da mesa para chicotear as crianças. Aí a diretora, que é missionária, falou, aqui ninguém vai bater em criança não. Se você bater nas crianças, eu vou te levar para a polícia. E aí os professores disseram que os missionários foram estragar a educação deles lá. Eles falam isso. Mas porque a gente tem que ajudar a consciência deles, que não é no bater, é de demonstrar que eles são importantes. Tanto que eles, quando a gente passa assim, eles querem abraçar a gente, querem tocar a gente, porque a criação é muito dura, irmãos. E os professores e os adultos veem as crianças lá como um objeto, como qualquer coisa. O pior pedaço de carne é para as crianças. Só porque construímos a missão de construir um banheiro para as crianças, os professores ficaram com raiva, porque disseram, vocês construíram um banheiro para esses... E para nós, e eles tinham um banheiro, é porque eles queriam 2 banheiros, de homem e de mulher. Tinha um banheiro dos professores, separado, e eles ficaram chateados porque foi construído um banheiro para as crianças. A mentalidade é uma questão de mentalidade, né? Então a gente trabalha muito nesse entendimento que as crianças, elas são o futuro, as crianças são importantes ser investidas no carinho, e aí vai crescendo assim, vai crescendo dessa forma. Então quando eu estava ali na classe tentando conter a disciplina, aí eles vinham com um pedaço de vaca, aqui ó, eu bater neles, eu não vou bater em vocês têm que entender que vocês precisam aprender. E a gente, para a glória de Deus, eu consegui chegar até o final. E nós temos esses projetos concluídos para a glória de Deus. O Senhor nos permitiu ver a conclusão da construção da igreja e a tão sonhada escolinha pré. Porque nós lá só tínhamos educação fundamental 1. E o Senhor permitiu ser feita essa salinha que vai atendendo as crianças de 3 a 5 anos. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glória a Deus! E louvamos ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele nos permitiu de fazer parte dessa história aí. Agora vamos para algumas curiosidades em Moçambique. Moçambique é um país multilíngue, que convive várias línguas, nós vamos vendo aí. E o português deles é misturado com os dialetos. Além de
se mescla com os dialetos deles. Então não é aquele português puro. Aí quando vocês forem ouvir um pouco, às vezes não entendem o que eles estão falando, eles nem entendem o que eles estão falando. Mas o idioma oficial é o idioma português. Esse prato aí, ele chama de finória. É como se fosse o nosso churrasco de domingo, a nossa lasanha. Se tiver a chima, o feijão e a couve, é finória. E em Moçambique, feijão é como se fosse carne e couve também. A base de alimentação deles é essa massa branca. Essa massa branca é um milho branco que eles moem e eles cozinham tipo um mingau. É tipo uma polenta que não bota nada, não bota sal, nada. É só água e a polenta. E aí eles enchem o prato e botam o feijão e a couve. E aí já é bênção. Porque na maioria das vezes é só a massa, eles chamam de massa. Então quando eles têm a vontade de comer arroz, uau, é bênção, sabe? E eu amei comer isso daí, né? Acho que é baiano gosta de salgado, né? Se tiver uma misturinha, fica bom. Aí está o tecido chamado capulana. Eu trouxe essa curiosidade porque quando os irmãos chegarem e tiveram a oportunidade de ir lá, né? Porque eu sei que Deus vai dar uma oportunidade. A gente pensa assim, né? Poxa, eu que nunca vou nesse lugar. Irmãos, eu dizia, Senhor, nunca me leve para a África. Porque eu não gosto de ver criança sofrer, eu não gosto de ver coisas, sabe? Eu imagino, a gente está nesse mundo, né? Tem que enfrentar. Mas eu não queria nunca ir para a África. Mas quando o Senhor disse, eis-me aqui, Deus. Era um desafio muito grande para mim. E lá, as mulheres se vestem assim, basicamente. As mulheres usam essa capulana para ir para cerimônias de casamento. No Dia da Mulher, todas as mulheres moçambicanas fazem o seu lenço e colocam a sua capulana. Festa de senhoras, todas as irmãs da igreja vai estar com a sua capulana semelhante. Aqui a gente bota, né, a nossa farda ali, elas usam a sua capulana. A capulana, além de ser usada como vestimenta, ela também é usada como acessório para, por exemplo, pode forrar a sua mesa com a capulana, você pode fazer uma cortina para a sua janela de capulana, você vai usar a sua capulana para carregar o seu bebê, um slim de capulana, como está ali, ó, está carregando o bebezinho dela. É para tudo. Capulana é para honrar os líderes, capulana é feito para demonstrar a beleza da mulher, tudo isso é bem comum lá. Observem essa imagem. Será que aqui no Brasil a gente poderia andar assim? Talvez não esteja usando, né? A moto é vendida com o capacete da moto. Agora, se você for lá comprar capacete, não acha. E a lei deles, de trânsito, diz que tem que usar capacete, viu? Mas não acha moto, não acha capacete assim vendendo do aqui. Só o dono da moto tem capacete. Eu falo da realidade de Chimoio, porque o Peru, Moçambique é grande. Eu estou falando de Chimoio, tá, irmãos? Porque talvez Deus te leve lá para Beira ou para Maputo. Mas, gente, aqui tem, a irmã falou que não tem? Estou falando desse estado aí. Então, olha ali naquela moto. Quantas pessoas estão ali naquela moto? É normal. Moto lá é o ligeirinho daqui, certo? E cada cabeça daquela ali vai pagar o valor correspondente da passagem. Então os motoqueiros, a maioria dos homens lá são mototaxistas. E as mulheres, quem pega no pesado em Moçambique, é a mulher que vai cortar lenha. É muito comum você ver a mulher com a cabeça cheia de vara de lenha, com o bebê no braço, a mochila do bebê e o marido andando do lado, sem nada nas mãos. Eu andando lá com Alcimir carregando radaça no colo e eu andando com ele do lado. Aí a moçambicana ficou se declarando com Alcimir assim, ó. Ai, esse homem na minha casa. Tipo assim, por quê? Na minha frente, viu? Ela falando em dialeto, mas eu percebi porque era misturado. Se declarando porque Alcimir carregava radaça. Lá eles não... É muito machista, irmãos. E as mulheres acham que
fazendo esse sacrifício todo é porque é bom, elas estão glorificando o marido delas, elas estão honrando o marido delas. Nós, missionários, temos que respeitar. A gente ensina a palavra de Deus, mas você não pode chegar impondo, isso é falta de sabedoria. É muita diferente a cosmovisão deles, entende? Então, se você chegar assim, querendo impor que as mulheres têm que ficar relaxadas, os maridos pegando pesado, você está ferindo a cultura. E a mulher até vai te rejeitar, e você pode ser um obstáculo para pregar o evangelho ali. Então, tem que ir com calma, eles vão observando a gente, vai achando bonito, vai vendo a diferença e vai imitando a gente. Então, é assim, mulher lá paga mais preço. E se você casar com um moçambicano, você vai ficar um mês ou mais até na casa da sua sogra, lavando a roupa do sogro, dos irmãos, da sogra e fazendo comida para todo mundo, lavando o prato para todo mundo lá na casa da sogra. É assim, viu? E depois do tempo que você vai para sua casa. Mas tem que servir primeiro a família do noivo. Então aí, ó. Agora, para terminar, vou deixar aqui os motivos de oração, para os irmãos estarem orando por Moçambique. Moçambique também faz parte, né? A igreja o DIP, Dia da Igreja Percebida, creio que os irmãos fazem aqui, né? Existe uma lista de 50 países que a Portas Abertas faz todo ano. Todo ano ela faz a atualização dos 50 países mais perseguidos. E Moçambique faz parte dessa lista por questões da própria religião, né? Os muçulmanos estão, principalmente na parte norte do país, em Cabo Delgado, houve até sequestro de jovens, houve mortes, eles entraram em igreja, saíram atirando dentro das igrejas, quando são os extremistas, os muçulmanos extremistas. Mas os que são somente adeptos à religião são pessoas maravilhosas, principalmente onde nós morávamos. Os muçulmanos eram pessoas assim maravilhosas, mas os extremistas têm esse costume de forçar as pessoas a aderir ao islamismo. Então essa é das questões, né, motivo de oração. A educação, irmãos, é algo também que temos que orar para ver melhorias, questão de saúde, questão de governo, né? Agora principalmente dia 15, fique atento às notícias, porque talvez a coisa piore ou não, porque estão na igreja orando e intercedendo por aquela nação. Esse texto aí é o texto de um dos missionários. A gente tem um grupo de WhatsApp, e quando ele colocou, a gente fica comunicando, né? Tem gás aí, um café, quando os que moram na cidade, o café fica por 50, 30 reais, o pacote, viu? Aí fica todo mundo alegre. Aí posta lá, porque o café lá é um item de luxo. Café. Café, carne. Irmãos pensam assim às vezes, né? A África é mais barato. É mais barato para a África. Lá não precisa ter muito dinheiro. Olha o dedinho. Países, quanto mais pobres, mais caro ele fica. Se você vir comida aumentar, roupa aumentar, a inflação subir, é porque o país está entrando mesmo em uma situação de pobreza. E aí você tem que ter mais dinheiro para viver naquele país. E a África é essa realidade, irmãos. Irmãos, R$1.000 não dá para fazer a feira lá. Para ter o básico. Para ter o básico. Agora, se a gente quiser comer todo dia peixe seco e chima, aí tem que ter uns R$500 por mês. Estão tendo ideia? Se você quiser comer macarrão, feijão, arroz e um pedacinho de carne, porque a carne é poupada, é sério, o frango lá é pequenininho, então a gente poupa mesmo. Tem que gastar mais de R$1.000. E se for dar Danone à criança, eita glória. Se for usar desodorante, irmãos, misericórdia. Creme de cabelo, o mais barato é R$30. Que aqui a gente acha creme de mercado, né? Meu cabelo ficava assim, eu só vejo cabelo amarrado. Muito caro os itens lá, principalmente de beleza e coisas de lanche. Então, vamos orar por essa realidade. E quando a gente está ali, ó, no culto, que os irmãos estão dançando, irmãos, sobre aquele cheiro de CC, misericórdia, porque eles não usam, não tem condição. Para terminar já, esse Maurício veio através desta lançar a triste pergunta: onde estão os jovens? Para dar continuidade ao ciclo da vida de missões.
transcultural, cumprindo o íntimo do Senhor. Pois estamos envelhecendo, outros doentes, alguns já foram embora por esse motivo, até ir mesmo para a glória, como foi o caso da nossa querida Cláudia. A Cláudia faleceu no ano passado, missionária, faleceu de câncer. Qual será o motivo desta fenomenologia, desse fenômeno? Eis a questão. As igrejas locais estão engordando cada vez mais com missionários que ficam na desculpa de serem missionários daqui mesmo, contribuindo, orando. Que Deus possa dar uma sacudida na igreja como um todo, mudando essa triste realidade. Um dia abençoado para todos. E vamos ficar com esse pensamento aí, que missões é para nós, irmãos. Vocês que estão aí, ó, jovens, adolescentes, estude inglês. É um desafio, viu? Vou deixar esse desafio aqui lançado. Estudem inglês. Estudem, façam medicina, ou área da educação, serviço social. Se dediquem, porque esses países estão esperando por vocês. Amém? Façam isso, porque o Senhor está esperando por vocês. Eu já estou ficando velha, já estou cansada. E esses aí são, realmente, irmãos, a maioria dos missionários lá dessa região já estão voltando. Missionário de 20 anos de carreira, 30 anos de carreira, ele estava preocupado mesmo. Porque antes, as pessoas tinham mais amor. Eu quero ir, hoje em dia ninguém mais quer ir não, viu? Quem quer ir para a África? Ninguém mais quer ir não. As pessoas ficam olhando com a gente assim com cara de dó. Coitada. Ó, irmãos, que honra, irmãos, que honra é fazer a obra do Senhor, onde Ele te chamar. Que o Espírito de Deus possa falar fortemente aos nossos corações, que nós possamos estar com os nossos olhos voltados, não somente aos nossos umbigos, mas também às necessidades dos nossos próximos, dos nossos irmãos e daqueles que estão se perdendo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nessa noite eu quero saber se existe alguém aqui que ainda não tomou a decisão de ser servo de Jesus. Essa missão também é para você. Uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a missão já é imposta para nós. Porque missões é basicamente chamar e ensinar, testemunhar as pessoas acerca do Criador, acerca do Pai. Fazer com que essas pessoas retornem ao lugar de origem, aquele lugar que foi perdido lá no Jardim do Éden. Tudo isso que nós fazemos, os cultos de domingo, as festas de crianças, jovens, adolescentes, é para mostrar que toda a honra e glória pertence ao nosso Deus Criador. Glória a Deus. Ele é o único digno de louvor e de toda a nossa adoração. E você que ainda não tomou a decisão de estar neste grupo de adoradores, esta noite é a noite que o Senhor te chama para estar fazendo parte desse grupo que está caminhando para o reino de Jesus. Que você não perca a oportunidade. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo agora a porta do seu coração. Ele é educado. Ele não arruma a porta do seu coração. Ele não vai entrar na sua vida se você não abrir a porta. Deus, Ele vai te dar a oportunidade. Ele coloca diante de você a bênção e a maldição. E você quem vai escolher. E se você não tomar a decisão assertiva hoje, oxalá que Deus te dê uma nova oportunidade para que você a tome. Porque depois que o Senhor nos chamar, eu digo, sobre a morte, já não haverá oportunidade. Porque somente existem dois caminhos. E Ele te chama para esse caminho, que é o caminho de andar na presença dEle. Então essa noite é noite de salvação. Levante do seu lugar. É uma forma de demonstrar publicamente que você honra esse Deus. Não é para você passar vergonha, não é porque você é inferior a nós, não. Quando você levanta do seu lugar, você está dizendo: Deus, eu me rendo a Ti. Eu publicamente confesso o Senhor como meu Deus e meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. E Ele vai cuidar tanto da sua vida física como da sua vida espiritual. Ele vai cuidar de todas as áreas.
Ele é o Deus que cuida de nós. Ele não vai te prometer bênçãos. Ele vai te prometer a presença dele no deserto, que é o refrigério mais especial para alguém quando está em dificuldades. Porque às vezes a luta é importante passar para te forjar, para você ser melhor pessoa. Então essa noite é noite de salvação. Se você sentir no seu coração, vem aqui à frente que o pastor vai estar orando por você nessa noite. O tempo é hoje, o tempo é agora. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Amém? Que o Senhor Jesus continue falando no nosso coração. Glória a Deus. Deus, que abençoe a nossa vida.